começaremos a trabalhar, tá, essa questão do algoritmo genético na prática, tá? Como que a gente faria isso, né? Então, o algoritmo genético tem essa característica, né, primeiro, você define a população de indivíduos, essa definição da população de indivíduos, você codifica ela de alguma forma, eu gosto muito, igual eu falei anteriormente, em trabalhar com binário, mas se der tempo hoje, ou se não na quinta, eu mostro para vocês um exemplo também que não é binário, tá? Eu defino o que a gente chama de função de avaliação, eu falo quem vai avaliar, né, esses indivíduos, através dessa função de avaliação, uma forma de selecionar os pais, roleta, aleatório, então aí vai os mais variados métodos possíveis, tá? E o operador genético, depois que eu seleciono o pai, eu vou lá e defino o operador genético desse pai, como que eu vou trabalhar, como que eu quero mexer com esse operador genético. Então, o que acontece? Aqui eu tenho um exemplo que eu quero maximizar a função de x ao quadrado. Então, eu quero encontrar o máximo da função no intervalo de 0 a 31. Quer dizer, o x, ele pode variar de 0 até 31. Então, se eu quero encontrar o máximo dessa função, todo mundo fala, professora, se eu quero maximizar, eu pego o último valor. Calma, gente. A gente está falando em termos, eu coloquei um valor simples de x elevado ao quadrado, porque é um tipo de problemática que vocês às vezes podem ter, só que isso daqui pode ser uma função para você derivar alguma coisa, ou para você usar a raiz quadrada. Então, a função ela pode ser mais variada possível. Então, ela vai de um intervalo, o x pode ir de 0 a 31, quer dizer, a sua população, ela nunca pode aumentar, né, para 32, por exemplo, você escolheu 32, então ela sempre vai estar nessa faixa de 0 a 31. Nesse caso aqui, eu coloquei uma faixa só para a gente ter limite de cálculo ali, para a gente fazer esses cálculos. O valor da variável, né, ela inteira nesse caso, ele vai codificar de uma maneira muito simples, tá, a variável, por exemplo, se eu vou codificar usando 5 bits, o que é esses 5 bits, né, na verdade, nada mais é que você converter, né, no caso, o valor de decimal, né, nesse caso, para binário. Então, aqui nesse caso, 10, 100, ele corresponde ao decimal 20. Então, isso daqui, a codificação nesse caso, ele simplesmente fez uma conversão, né, no caso, de decimal para binário. E um detalhe importante, aqui também, mesma coisa, de decimal, ele converteu para binário. Só que eu falei para vocês que é 5 bits, então, o que você vai fazer? Mas o binário de 3 é igual a 11. Só que eu falei que eu quero 5 casas, 5 bits, então você vai digitar o 11 e vai zerar as outras 3 casas para completar 5. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Um detalhe importante, sempre, né, da direita para a esquerda, você coloca o 0 à esquerda do binário em si, tá? Porque senão aí, se você colocar à direita, você vai alterar seu número, transformar ele em outro valor, tá? Então, é uma característica, né, por exemplo, uma forma de codificar, por exemplo, essa população. Nesse caso, eu consegui codificar porque o que acontece? Vocês simplesmente fazer a conversão, nesse caso, se vocês convertessem, por exemplo, seria o meu máximo, né, em si, seria, por exemplo, o 31, o 31, só a título de informação, por exemplo, para você saber quantos bits você vai ter, o 31 nada mais é que 1, 1, 1, 1,
né, que é o meu máximo, né, em si. Então, aqui você vê que vocês têm cinco casas. Então, uma forma, porque um dos motivos, né, de eu ter escolhido 5 bits é porque o meu limite máximo de 31, que é todos os bits ali ativados, deu 5 casas. Então, aqui, 2, 3, 4, 5. Então, eu sempre vou usar essas 5 casas, principalmente para facilitar o meu trabalho, tá? Eu codifico todo mundo usando dessa forma. Então, ele colocou os zeros, né, fiz a codificação dele, a forma de codificar. Qual que é o objetivo da minha função? O objetivo dela é encontrar o máximo da função de x ao quadrado, né, nesse intervalo de 0 a 31. A função de avaliação, nesse caso, desse exemplo, simplesmente é converter, né, o número de binário para inteiro, né, que você vai fazer a conversão de binário para inteiro, e elevar ele ao quadrado. Então, aquele valor lá, que o exemplo inicial, né, no caso, eu coloquei o 20, seria elevar ele ao quadrado, e isso seria a minha função de avaliação. Os indivíduos que tiverem maior valor da função de avaliação são os mais aptos, né? Então, aqui, uma forma muito simples, né, aqui nesse caso aqui, ele fez a função de avaliação de cada um no intervalo de 0 a 31. Nesse caso aqui, o valor, né, em decimal você tem o 1, você tem um detalhe importante, tá, gente? Nesse caso aqui, por que eu escolhi esses valores? Vou falar que é aleatório, tá? Nesse caso aqui, eu não fiz nenhuma, como se diz? Não fiz nenhuma escolha falando, eu escolhi porque eu fiz uma árvore de decisão, ou rodei algum tipo de algoritmo, ou alguma coisa desse tipo. Então, um detalhe importante, a forma, né, de escolha, né, desses indivíduos, por exemplo, poderia ter a faixa daqui, igual eu falei, do 0 ao 31, né, eu tenho toda essa população, né, nesse caso. Eu peguei 4 para fazer a escolha ali dos valores, né, eu gerei uma população inicial em si, para poder fazer o valor correto. Então, aqui vocês têm, rapidinho, o primeiro indivíduo dele é o 1, né? Então, qual que é a função avaliação? 1 elevado ao... a avaliação é x, vou colocar aqui x. 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Aqui, no caso, 3 elevado ao quadrado é igual a 9. 4 elevado ao quadrado é igual a 16. 6 elevado ao quadrado é igual a 36. Então, o que ele fez? Isso daqui é em binário, então, eu transformo de decimal para binário, de decimal para binário, de decimal para binário, beleza? Só que a função de avaliação, vocês precisam do valor dele correto, então, o valor dele, a função de avaliação, ele vai usar ela em decimal. Então, aqui na exec eu elevei, tenho a minha função de avaliação. Percebam que, vamos dizer assim, o meu indivíduo, né, o método, né, de seleção aqui, né, nesse caso aqui, eu peguei um início, né, um início, vamos dizer assim, do 1 até o 6, eu peguei os 6 primeiros números, né, então, quer dizer, houve uma aleatoriedade ali, né. A ideia é que sempre vocês têm que ter na cabeça que os pais mais capazes vão gerar mais filhos, né, mas nunca se esquecer que os menos aptos, por exemplo, ele pode sim gerar um filho, tá, ele pode gerar descendência, né. A ideia é que a gente sempre veja quem tem a avaliação mais alta, que nesse caso aqui, nesses dois aqui, são esses dois últimos aqui, né, mas nunca desprezem esses que têm a função de avaliação muito pequena, né, principalmente porque ele pode gerar uma boa opção, como eu vou mostrar para vocês. Só um detalhe importante, aqui eu pensei, vamos fazer assim, como que eu seleciono os pais? Então, a seleção dos pais, por exemplo, eu fiz aqui uma roleta.
eu vou usar a roleta, né? Só que a minha roleta vai ser eu mesma fazendo as decisões como se ela tivesse sido a escolhida. O que é esse pedaço da roleta aqui em graus, né? Que aí a gente vai pensar nela, e o percentual dele, né, naquela roleta. Então, o que é o cálculo? Nada mais é. Esse é só mesmo fazer uma regra de 3 simples. Primeiro eu começo com o pedaço da roleta, né? Então, aqui, um detalhe importante, que essa soma aqui é muito importante, tá, gente? 62 é a soma de todas as avaliações. Então, ele somou 1 com 9, 9 com 16 e 16 com 36, então ele me deu esse total. Esse total é importante principalmente para fazer as regrinhas de 3, que nesse caso aqui eu vou usar a roleta para fazer seleção dos pais. No caso aqui vai ser 62, vai equivaler a 360 graus. 1, né, equivale, quem que é 1? Estou calculando esse primeiro cara aqui, equivale a x, né, então ele faz a regra de 3 simples, e x vai ser igual a 5,8, né, no caso, graus. Mas aí eu quero saber quanto que é em percentual da roleta. Por que você está fazendo todo esse cálculo? Só para mim ter uma noção de quanto cada indivíduo desse, né, vai estar representado numa roleta, né, qual a chance, né, o percentual dele de ser sorteado. Aí aqui também eu tenho 360, né, vai equivaler a 100%, né, aí ele vai fazer, no caso, o 5,8, que foi o valor que eu achei, vai equivaler a x, faz a regra de 3, né, x vai ser igual a 1,61. Opa. 1,61. Então aí aqui o valor, os dois valores como eu encontrei. Esse aqui é dessa forma e esse daqui é dessa forma. Um detalhe importante também que ele faz o total, né? Principalmente um detalhe muito importante. Aqui tem que dar 100%, porque se você fez a regra de 3 correto, isso aqui é o soma total. A soma total tem que ser sempre 100, e da roleta também tem que ser igual a 360, porque a gente está falando, nesse caso, dessa soma dos dois. Então, a ideia é que a forma, né, de codificação. Então, a ideia de codificar, ela é importante, né, principalmente porque vocês têm a forma de demonstrar o indivíduo, né, então, eu nada mais fiz que transformar de decimal para binário, só que a função de avaliação vai ser calculada usando o meu valor decimal, que no caso foi x elevado a 2, e esse aqui vocês vão fazer, primeiro fazer a roleta, né, e esse segundo fazer o percentual dele. Percebam que quem tem o maior valor aqui percentual? Esses dois caras, né, eles têm um percentual muito maior da roleta, a probabilidade em graus, né, dele é muito maior. Então, eu vou falar assim, então a probabilidade dele é muito grande. Não se esqueçam, gente, que é um sistema, né? O sistema da roleta, como a gente já mencionou anteriormente, ela pode estar viciada, né? A roleta pode estar viciada, a roleta pode... A probabilidade dessa que tem a função avaliação de 36 ser sorteada é muito grande. Porém, pode ser que não aconteça. No meu caso, eu falei, no caso que eu vou pegar de exemplo, eu vou falar que lá a minha roleta foi e sorteou esses dois caras. Esse cara aqui e esse cara aqui. A probabilidade desse aqui era alta, né? E pegou um aqui também. E eu vou chamar o seguinte, esse cara, ele é o C2, cromossomo 2, e esse aqui é o cromossomo 4, tá? Não, só uma alocação de nome entre uns e outros. E acabou que eu coloquei invertido, mas não tem problema. O que você vai fazer? Vai escrever o número deles aqui, né? Vai ficar 00110, aqui, ó. Ok, escrever aqui, 00011. Definir que o meu ponto de corte, como que eu defini esse ponto de corte? Eu fui e falei assim, não, eu vou definir que o ponto de corte é aqui. Gente, aqui, ó,
não faz corte nenhum, né? Ele faz uma troca só de um valor para outro. Então, tomem bastante cuidado, que se esse aqui, você define um ponto de corte nesses dois aqui, você não consegue fazer muita coisa com seu ponto de corte. Então, analisem bem o ponto de corte. O ponto de corte, ele pode ser também sorteado, por exemplo, em valores para você, por exemplo, como aqui vocês têm opções de corte, 1, 2, 3, 4, vocês podem fazer de 1 a 4, fazer um randômico aí e pedir para ele decidir. Porém, nesse caso aqui, eu falei que o meu ponto de corte é nesse aqui, nesse quarto ponto aqui, ele faz o corte, e o que que acontece? Ele faz a troca, né? De um vai para lá, de outro vai para cá. Então, ele vai ficar mais ou menos assim, eu repito, né? O 0, 11, repito esse cara aqui também, repeti, e fiz a inversão. Então, o 1 veio para cá, aqui o 1, aqui, e o 0 veio para cá. Beleza, fiz. Isso aqui é o que a gente chama de cruzamento, né, onde a gente fez a troca, né, cruzou um pai com o outro, né, nesses dois, e eu tenho a geração do C4 filho, que seria o apóstolo representa o filho. Então, esse cara aqui seria meu C4 filho. O que que acontece? Ah, mas posso fazer ou não, tá, gente, uma mutação. Então, nesse C2 filho aqui, que ele gerou, eu vou pegar esse 0 e colocar que ele vale 1. Então, muto de 0 para 1. Então, ele vai reescrevendo ele, né, 0, 1, 0, 1, 0. Então, esse aqui é o meu C2 filho. Aí, o que que acontece? Lá na roleta, você fala assim, ó, eu posso ficar com esses dois, né, ou substituir. O que que eu escolhi fazer? Eu vou substituir. Então, lá, o C2, ele não vai ser mais 0,011, né? Então, ele vem aqui, meu C2, ele vem aqui e ganha o espaço do que era do pai, né? E o meu C4 também foi alterado. Percebam que o meu C4, ele foi alterado também. Forma de fazer essa substituição. Vou falar que, por exemplo, a função de avaliação dele, 9 e 36, por exemplo, agora eu consegui uma 100 e uma 49. A função de avaliação dos filhos está melhor que a dos pais. Então, a ideia é que os pais sejam descartados. Então, os filhos tomam o lugar do pai ali e ele é descartado, tá? E aqui, nesse caso, o que que eu fiz? Recalculei a função de avaliação, nada mais é que pegar, transformar em decimal, e depois calcular esse valor elevado ao quadrado, que vai dar a minha função de avaliação desses dois. Aqui eu recalculo. Não fiz essa parte aqui, gente, porque eu ainda não terminei, eu ainda vou trabalhar com essa antiga. Claro que eu não vou mexer mais com esses dois aqui, que eles, vamos dizer assim, foram descartados, só vou meio que utilizar a tabela, tá? Então, criei, os caras, eles substituíram os pais, né, lá na tabela, as funções, percebam que a função de avaliação melhorou, né, depois eu vou mostrar somado. Aí nós temos o valor de C1, né, onde eu vou querer fazer uma mutação só com ele. Então, eu tô vendo que esse valor C1, ele é um valor muito ruim, né, então eu vou querer fazer uma mutação com ele. E lembrem-se quando a gente falou da taxa de mutação. Como que eu faço a taxa de mutação? Como que eu não faço? Eu falei assim, vocês podem usar uma diretiva para isso, criar uma regra para isso. Só que, a partir do momento que eu fiz essa mutação, lembrem que eu estou somando que eu já fiz uma mutação. Se eu fizer mais outra, ele vai somando, e esse número não pode ser muito alto, tá? Principalmente, por exemplo, sei lá, se você tem 100 iterações, você ter duas mutação, beleza, vai dar uns 2% aí, né, então só a taxa de mutação foi baixa. Agora, se sua taxa de mutação às vezes é 90%, você mexeu demais nela, então evitem
tá? Isso daqui. Então, fazer duas ou uma mutação não tem problema. Posso fazer, um detalhe que nós fizemos duas já, né? Porque a gente fez no cruzamento anterior, né? Que eu já fiz um cruzamento e uma mutação, e essa que eu tô indo direto para mutação. Eu escolhi esse indivíduo e vou fazer a mutação dele. Então, eu peguei esse indivíduo e peguei e falei assim, não, eu vou mutar esse bit aqui de 0, ele vai para 1. Se ele vai para 1, então eu reescrevo ele, e ele vai ficar 00101, onde esse é o meu C filho. Não fiz nenhum cruzamento, não fiz nada além do que uma simples mutação. E o que acontece? Esse aqui é a minha planilha antiga. E só um detalhe, que com essas mudanças aqui somando, né, o valor foi para 166. Agora, com essa mutação que eu fiz, ele vai, no caso, 101, eu vou transformar ele em decimal, né, no caso, e depois que eu transformo em decimal, eu arrumo a minha função avaliação, que é elevar ele ao quadrado, que vai dar a minha função avaliação 25. Percebam que agora ele já foi para 190, quer dizer, eu somei todo mundo aqui, ele vai dar esse valor aqui, esse valor de 190, esse é o valor total de indivíduo, no caso da minha função de avaliação. Percebam que ela estava com um valor bem baixo, né, anteriormente, e ela foi melhorando, até eu conseguir o meu valor de 190. Melhorei a situação? Melhorei, tá? Tá na melhor opção? Não, eu posso chegar eu maximizei, claro, o valor dela, né, no caso, era esse valor aqui, ó, 62. Agora, né, no caso, ela tá 190, né? Então, eu melhorei, né? Eu consegui maximizar uma coisa assim. Quantas vezes eu preciso fazer essa interação? Quantas vezes vocês quiserem, só tomem cuidado com a taxa, né, porque a taxa de mutação e cruzamento, ela sempre é contabilizada. Nesse caso aqui, eu não estou cuidando dela, mas eu posso ter diretivas para isso. Nesse caso aqui, ele foi para 190, né, aqui o meu total novo, aí ele vai falar assim, tá, sempre, nunca se esqueçam o seguinte, que você sempre vai para essa opção aqui, ó, você sempre vai recalcular, né? Porque naqueles outros dois eu fui fazendo, como esse cara eu não peguei, esse cara eu não peguei de novo, eu não fiz. Mas o que acontece aqui, ó? Você refaz a roleta, percebam que aquele cara que tinha um valor percentual baixo, ele já aumentou. Esse cara agora é o menos queridinho, eu não mexi com ele, né, eu não fiz nenhum tipo de cruzamento. Ai, gente, aqui ficou só, desculpa, ficou faltando o 0, aqui ficou faltando um 0, aqui ficou faltando 2 0, aqui ficou faltando 2 0, tá, que não se esqueça que é sempre 5 bits, tá, aqui no caso eu copiei, ele não colocou direito. Então, aqui é 25, né, a função de avaliação, 100. Aí, o que eu fiz? Eu recalculei, né, os pedaços, né, da roleta percentual em graus, né, assim, eu coloquei, eu somo aqui, vai dar os dois valores, e aqui eu melhorei a minha função de avaliação. Nesse caso aqui, quem que ganhou, né, o máximo da minha função, né, eu fiz uma interação apenas, né, eu posso fazer mais interações, porque a interação é cada vez que eu faço aquele cruzamento cruzamento e mutação, toda vez que vocês vão fazendo, vocês vão podem ir trabalhando e verificando qual que é a melhor opção. Nesse caso aqui, a que ganhou, né, no caso, a função avaliação que me deu a melhor função, né, foi esse daqui, que nada mais é que x elevado a 2, então, nesse caso aqui, o meu x é igual a 10. Então, a minha função de avaliação que eu encontrei, a minha melhor função, melhor opção, foi que meu x é igual a 10. Então, eu fiz as interações necessárias e já encontrei uma melhor solução.
Não é a minha melhor opção, não se esqueçam que o intervalo vai de 0 a 31. É a minha melhor opção? Melhor do que estava, né? Porque eu estava com o número 6 ou 5, que era a minha opção decimal. Agora, eu posso ter, aqui nesse caso, até mais opções. O que você pode fazer é voltar aqui, por exemplo, e fazer de novo. É claro que em cima desses novos valores. Então, por exemplo, eu poderia fazer novamente aqui um cruzamento de informações, né, desses dois caras aqui, onde eu poderia, por exemplo, melhorar, principalmente esse cara que eu não mexi, posso, por exemplo, cruzar esse com esse, né, só ficou aqui, né, eu vou fazer 0, por exemplo, 0, 1, 0, 1, né, no caso, eu vou colocar os zeros que eu não tinha colocado, né, esse aqui também 2 zeros. Aí, aqui, percebam que eles são muito próximos, né, estão muito próximos um do outro, aí seria escolher um ponto de corte, e fazer um corte, às vezes, e uma mutação entre eles para fazer o cálculo. Então, por exemplo, se você, por exemplo, vir aqui, aqui você vai ter que fazer uma mutação, fazer o corte entre eles, você vai ter 0, 0, 1, 0, aí esse aqui vai ser o 0, aí você transforma no mesmo número. Percebam que nesse caso aqui, você só trocou ele de lugar, né, inverteu um de um para o outro, mas nada impede que, por exemplo, você faça uma mutação. Como aqui você já tem o 111 ali, então você não vai multar ele de uma forma, e você não multar aqui. Então, vamos pegar e colocar aqui, ó. Vou falar que esse cara aqui, ele agora é 1, então, ele vai ficar assim. Esse cara, tá, gente, ficou aqui, ficou 1, 0, 1, 0, 0, né, no caso, o C1, né, e o C3, nesse caso. Então, o meu C1, por exemplo, ele vai ser agora, ele vai ter esse novo valor, aqui, ó, que você coloca ele substituindo o pai. Meu C3, eu também quero substituir ele. Uma ideia que vocês façam uma mutação, por exemplo, também, vocês podem fazer uma mutação aqui, e falar que vale 1, então, meu C3 novo, né, ele vai ser 0, 1, 1, 0, 1. Vou fugir um pouquinho aqui. Então, esses dois valores, então, eles substituiriam, né, esses caras aqui, então, o novo valor de C1 vai ser esse, né, 0, 0, e o novo valor aqui vai ser 0, 1, 1, 0, 1. O que vocês fariam agora? Vocês calculam o valor no caso, para descobrir qual que é o valor dele em decimal. Então, 10, 100, ele vai ser, né, no caso, o 20, né? Vou colocar o 20 aqui em decimal, tá? E o meu outro valor, 0, 11, 0, 1, seria em decimal o 13, tá? Aí, o que acontece? Você tem que recalcular a função de avaliação. Para você recalcular a função de avaliação, você vai fazer o seguinte, vai simplesmente apenas elevar, falar assim, ó, 20 elevado a 2, que vai dar 400, aqui vai ser 20 elevado a 2, que vai dar a minha função avaliação, que agora não vai ser mais esse valor, vai ser 400, e o meu outro valor, que é, no caso, o 13, né, que vai ser o 169. Nesse caso aqui, se vocês somarem, esse valor vai mudar, né, no caso, somando, né, de novo, vocês vão pegar
vai somar 400 mais 100 mais 169 mais 49, que vai ser igual a 718. 718. Essa minha nova função, né, avaliação somada. Percebam que ela foi de 190 para 718, só nesse cálculo que eu mostrei para vocês aqui, tá? Quantas interações eu fiz? Eu fiz a primeira interação, né, que eu fiz esse cara, né, eu fiz com 2 cromossomos, eu fiz um cruzamento, isso foi uma interação. Lá dentro dessa primeira interação, eu também fiz uma mutação, tá? Tive uma segunda interação, onde eu só mexi com o primeiro, né, no caso, eu fiz apenas uma mutação, né. Agora, o terceiro, eu fiz uma terceira interação, que é essa aqui que eu mostrei para vocês, onde eu fiz o cruzamento e fiz, no caso, 2 mutações, né, nesse caso. Então, qual que seria o meu critério de parada? Eu consegui um valor, você coloca um valor, por exemplo, se você conseguir esse valor de 718, no caso, você pode falar, eu quero que meu critério seja, de parada seja 3 iterações, porque eu acho que é o mínimo, mais ou menos, que você possa tentar fazer. Eu quero que o valor dele seja, aí você pode calcular ou ter um valor a encontrar, por exemplo, maior que 500, quer dizer, se minha função de avaliação for maior que 500, a soma, né, o total, for maior de 500, eu paro, então é uma forma de parar. Então, aqui, nesse caso aqui, eu fiz as 3 iterações, né, um detalhe importante que vocês têm que tomar cuidado, aqui nesse caso aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4 mutações, então, só nesse negócio meu, eu fiz 4 mutações, então, só tomem cuidado. Eu falo que, gente, aqui a gente só tá demonstrando, mas se você for publicar coisas, as pessoas gostam sempre de saber quanto você fez de mutação, quanto você fez. O cruzamento já é um pouco mais natural, mas a mutação, eles não gostam muito que você fique fazendo a mutação, então, geralmente, eles chamam percentual, então, é um cuidado que vocês vão ter que sempre ter com essa parte da mutação, tá? É uma característica, gente, tá, dessa negócio da roleta. Então, aqui nesse caso aqui, eu teria que recalcular, né, principalmente todo mundo, né, desse aqui, eu tenho que recalcular, principalmente porque agora vocês têm 2 valores novos, né, aqui. Nesse caso aqui, ó, 400, né, no caso eu tenho uma boa função de avaliação, aqui 169, quem tem a minha melhor função de avaliação é esse cara aqui, então o meu valor ótimo seria x igual a 20, né, então com 3 interações, eu consegui maximizar a minha função de avaliação para, minha função, né, de x lá para 20, então x é igual a 20, então eu achei um valor. Professor, mas eu posso jogar 31. Gente, a gente está falando de algoritmo genético, não estou pensando matematicamente, vocês estão tentando descobrir em cima, usando os artifícios do algoritmos evolucionários, né, do algoritmo genético, para descobrir um valor de uma forma, através de um cálculo não aproximado, né, não exato, porém, você consegue descobrir o valor. Então, aqui você descobre, por exemplo, que x, nesse caso, é igual a 20, que eu peguei desses 4 indivíduos ali, que você vai estar trabalhando. Ficou alguma dúvida com relação a esses cálculos? Hoje, eu estou fazendo um cálculo simples,